Agora é hora de abrir espaço para a política aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos às vésperas da mudança de comando no Congresso Nacional, que vai possivelmente definir algumas peças do xadrez político para os próximos meses. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro vê sua popularidade desidratar, embora ainda com um séquito fiel que o defende, mesmo sendo indefensável em muitos momentos. E os pedidos de impeachment, claro, se avolumando. Sobre tudo isso, recebemos agora Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, a quem eu dou meu bom dia, já agradeço. Como vai, Haddad? Muita satisfação estar com vocês, iniciando o dia aqui conversando com uma audiência tão qualificada como a da Rede Brasil Atual. Prazer enorme poder participar. Muito obrigada. E participa dessa conversa também Paulo Donizete, jornalista e editor-chefe da Rede Brasil Atual. Como vai, Donizete? Bom dia. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, ex-prefeito Fernando Haddad. Prazer reencontrá-lo. Bom dia, Donizete. Bom, vamos lá. Para a gente começar, gostaria de falar de cara do impeachment. Existem alguns cenários que podem se desenhar em uma eventual abertura de impeachment. Um deles é simplesmente Bolsonaro acabar não sendo afastado do cargo, porque a gente sabe que existe todo um jogo político em processos de impeachment, a gente viu isso em 2016, e talvez chegar mais forte em 2022. Ao mesmo tempo, em caso de afastamento, assumiria Hamilton Mourão. Haddad, é estrategicamente interessante um impeachment agora, em que pese todos os crimes cometidos pelo presidente, claro, mas é estrategicamente interessante? Olha, você sabe que são considerações que são feitas a todo momento nas redes sociais, no campo progressista, mas se nós formos partir de um cálculo, né, de um cálculo eleitoral, e não daquilo que interessa ao povo, nós vamos cair numa armadilha sobre a conveniência do impeachment. O impeachment não pode ser julgado pela sua conveniência. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos o governo mais irresponsável do mundo, atestado por organizações independentes, é o pior governo na gestão da pandemia do mundo. Isso não é uma opinião do Fernando Haddad, da Rede Brasil Atual. Os dados estão aí para mostrar. Ontem foram quase 1.400 pessoas que morreram. Eu perdi a minha madrinha ontem, está dentro dessa estatística de batismo. E a pandemia está chegando na casa de todo mundo. Está todo mundo vendo chegar, né? O governo simplesmente não respondeu uma carta do presidente mundial da Pfizer, do começo de setembro, se eu não estou enganado, de 4 de setembro. Não deu uma resposta sobre o interesse do governo brasileiro nas vacinas produzidas pela Pfizer. Não tratou a China, que é a maior produtora dos insumos de 2 outras vacinas, da vacina produzida pela Índia e da vacina produzida pela própria China, tratou mal um país produtor dos insumos, obrigando o governo agora a ter que se humilhar, agradecendo o governo chinês por ter, como se diz, passado pano para o governo brasileiro, porque o governo chinês não está confundindo o povo brasileiro com o governo brasileiro. Sabe que tem uma questão humanitária por trás. Ou seja, nós não podemos fazer uma conta de conveniência. Nós temos que pensar o seguinte: quantos brasileiros nós podemos salvar se acontecer o impeachment? Quantos empregos nós poderemos salvar se acontecer o impeachment? E aí sim, tomar a decisão correta sobre os crimes de responsabilidade já atestados por várias escolas de direito em todo o Brasil. Donizete, pode perguntar agora. Tá legal. Então, apesar desse ser uma visão política e jurídica tecnicamente correta, nós sabemos que um processo de impeachment, ele é eminentemente político, essencialmente político. E não se discute esse assunto no Congresso enquanto não terminar o processo eleitoral da mesa diretora da Câmara. Os 2 candidatos que têm mais forte despontando aí, Baleia Rossi pelo bloco de oposição
do MDB de São Paulo, e o Arthur Lira, do PP, apoiado pelo governo Bolsonaro, eles são discretos para tratar do assunto impeachment. Aliás, o Arthur Lira ele já rechaça isso de entrada, e o Baleia Rossi tergiversa. Como que é possível construir dentro da Câmara esse ambiente, com uma oposição relativamente frágil numericamente, embora seja muito barulhenta e muito atuante, e como fazer com que esse processo cresça na sociedade, se a gente mal pode ver condições de as pessoas irem para as ruas, que é um dos instrumentos de fazer com que essa causa cresça. Olha, nós temos que falar para a população claramente o que está acontecendo, né? Porque senão a população vai ter muita dificuldade em se posicionar. Quem sustenta hoje o Bolsonaro é o PSDB do Dória e o MDB do Temer. São essas duas figuras que de fato sustentam o governo Bolsonaro. Interessa a eles manter o governo Bolsonaro em função da agenda econômica do Guedes. O Guedes tem coragem de fazer aquilo que eles próprios tiveram dificuldade em fazer, que é cortar direitos trabalhistas, cortar direitos sociais, massacrar os trabalhadores desse país para aumentar as margens de lucro, porque na ideia deles, só aumentando o lucro dos empresários é que o país vai voltar a crescer. E nós tivemos até aqui em São Paulo um projeto de lei que foi aprovado, chamado pela imprensa comercial de reforma administrativa do Dória, que na essência acaba com o investimento público em universidades, institutos de pesquisa, em coisas ambientais, e o Dória é uma figura que vem sendo tratada como um coitadinho na hora que aparece na televisão falando de pandemia, mas que também não tem projeto. E como o país pode enfrentar uma pandemia, manter as empresas, manter os empregos e manter as pessoas desempregadas. E, no entanto, a imprensa comercial é meio parceira dessa tese, né, de que a grande crise, né, a grande responsabilidade pela falta de recursos ou pela falta de crescimento econômico é a pandemia e não os projetos que estão em andamento no país e no maior estado do país. Donizete, vamos ser mais claros, porque a clareza só pode ajudar o país no momento de tamanha tragédia nacional. Quem sustenta o governo Bolsonaro hoje no Congresso, e que se mudasse de posicionamento, mudaria o curso da história, é o PSDB do Dória e o MDB do Temer. Veja que a imprensa faz um jogo de cena. A grande imprensa, ela pede timidamente o impeachment do Bolsonaro nos seus editoriais, mas não cobra o PSDB e o MDB, não cobra o Dória e o Temer um posicionamento desses partidos, em relação ao impeachment. Não há cobrança dos jornalistas da grande imprensa em relação ao impeachment, que é defendido em editorial pelos jornais. Isso é um jogo de cena. Ninguém está falando a verdade para as pessoas. Isso é um jogo de cena que interessa a eles, que é desgastar o Bolsonaro como figura pública, enquanto mantém o apoio à agenda econômica do Guedes. Se as pessoas não compreenderem que é essa esquizofrenia aparente que sustenta o caos, nós não vamos sair do lugar. Eu preciso repetir isso. Você me perdoe insistir nisso. Porque se a gente não tiver clareza que é uma mentira o que está acontecendo, essa imprensa apoia a agenda do Guedes e precisa desgastar a figura pública do Bolsonaro, que faz o país passar vergonha no mundo inteiro. Para manter sua aura de independência. Para manter o seu verniz. Na verdade, não tem nada a ver com independência, é verniz. É o verniz que o Brasil perdeu no mundo. O Brasil hoje é considerado um pária mundial. Então, eles precisam apoiar o Guedes e desgastar o Bolsonaro.
Para isso não pode ter impeachment. Dá uma impressão até, eu tenho até falado com colegas, Haddad, sobre isso, até pelo movimento que a gente vê de antigos apoiadores de Bolsonaro desembarcando efetivamente, inclusive entrando nesse movimento do impeachment, e essa semana até aconteceu um negócio que eu considero ridículo, de falarem de estelionato eleitoral, né? Dá um pouco de impressão que em nome dessa agenda neoliberal, agenda econômica, colocaram o Bolsonaro lá, mas assim, acharam que ele não ia fazer isso. Mas ele sempre falou que ele ia fazer o que ele está fazendo, né? Como que você avalia essa narração aí de estelionato eleitoral? Na verdade, a imprensa, ela jogou o país no colo de um psicopata em função de uma agenda econômica que ela acreditou fosse recuperar o país, né? Uhum. Ela acreditou nisso. Então, ela arriscou tudo ao deixar o Bolsonaro, porque eles apoiaram o Bolsonaro deslavadamente, né? Da maneira como eles sabem fazer, né? Sempre de forma velada, disfarçada, mas sempre apoiando o Bolsonaro, né? Os editoriais de 2018 têm que ser enquadrados e dados nos cursos de história do Brasil, para saber o quanto de cinismo, hipocrisia, pouca vergonha a elite brasileira é capaz de chegar para defender os seus interesses e sua ideologia. Uma ideologia que já entrou no 6º ano e que continua não dando certo. E nem vai dar certo. Você veja que o Biden já anunciou na primeira semana de governo. Contraria tudo o que os nossos ideólogos aqui defendem desde a proclamação da República. É um absurdo, nós estamos na contramão de todas as recomendações, inclusive do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional está puxando a orelha do governo brasileiro em relação ao grau de ortodoxia desse governo diante de uma tragédia social, de emprego e de saúde pública. Então, eles compraram uma agenda. O risco era o Bolsonaro, essa figura patética, ridícula, que ocupa a presidência da República, jamais será um presidente da República. Não há hipótese desse homem se tornar um presidente da República. Você não cria do nada um presidente da República. Era uma escolha difícil, né? Como diziam. Muito difícil. Né? Tá aí o resultado da escolha. Exato. Tragicamente, essa semana, o ministro Paulo Guedes, falando nele, disse que uma eventual retomada do auxílio emergencial poderia vir a ser discutida se a gente chegasse ao absurdo de alcançar 1.500 mortes por dia. Será que hoje o ministro Paulo Guedes vai anunciar a retomada do auxílio emergencial, Haddad? Ele vai dobrar a meta. Ele vai dizer que precisa de 3.000 mortes por dia para soltar. Para leite condensado tem dinheiro à vontade, entendeu? Mas para auxílio emergencial não vai ter. Esses caras, ô Donizete, eles... é difícil de dizer isso, mas eles não têm ideia do que é o Brasil. O Paulo Guedes nunca pisou numa cidade do interior do Nordeste na vida dele. Ele não tem ideia do que é o Brasil. Eu não estou dizendo que é culpa dele, eu só estou dizendo que ele não podia ser o ministro da Economia. Está cheio de gente que trabalha no mercado financeiro que só conhece a Faria Lima. É da Faria Lima para casa, da casa para Faria Lima. E quando sai para fora do Brasil. Não sai para dentro do Brasil. Esse povo tem casa em Miami, tem apartamento em Paris, tem quinta em Portugal. Não sabe mesmo o que é o Brasil. Eu estou dizendo para você que não sabe. Esses caras nunca pisaram numa cidade do interior do Nordeste. Mas não sabem o que é um auxílio emergencial. Ninguém é criança de ficar dizendo que você vai sustentar um auxílio emergencial que custa 300 bilhões, 400 bilhões por ano, vai sustentar por 10 anos. Não é isso que as pessoas estão dizendo. Mas você tem que ter uma transição. As pessoas ainda não estão imunizadas. Não há vacina. Quer dizer, o que está se pedindo é o óbvio, uma transição. Quer dizer, você não pode fazer o cara morrer de fome enquanto a vacina não chega. Sim.
É uma coisa óbvia, não precisa ter passado um dia numa escola de economia para saber que você não consegue sair de uma pandemia dessa maneira absolutamente irresponsável. As pessoas não têm horizonte, as pessoas estão desesperadas, o nível de saúde mental das pessoas está indo para o ralo. Tem uma pandemia de problemas psicológicos na sociedade brasileira hoje que ninguém está dando atenção. Não é só o vírus, não. Hoje você tem problemas sendo agravados de saúde pública. Vários outros problemas estão sendo agravados em função desse caos gerencial. O Bolsonaro não nasceu para gerenciar absolutamente nada, a não ser o caixinha de gabinete dele, para comprar imóvel com dinheiro desviado. É isso que ele sabe fazer. Essa é a administração que ele aprendeu. Ele não sabe outra. Quer tomar dinheiro de servidor nomeado em gabinete. Eu me lembro... Pode falar? Não, por favor. Eu me lembro que quando a gente fez uma entrevista para a Revista do Brasil, no último dia do seu mandato, você dizia que uma das formas de reconstruir a democracia, restaurar o processo democrático, o avanço civilizatório que a gente estava vivendo até meado dessa década, seria dialogar com as pessoas que passariam a ser vítimas do golpe, que passariam a sentir na pele, né, as consequências do golpe de 2016. Esse diálogo não está havendo dificuldade para ter esse diálogo, porque agora, mais do que nunca, eu acho que nós chegamos ao extremo, né, das consequências do golpe na vida das pessoas e do país. A oposição, o campo progressista tem dificuldade de dialogar e mostrar para a sociedade que é preciso não só falar do auxílio emergencial, que o auxílio emergencial parece uma verba que está ali para socorrer uma pessoa e que o dinheiro não existe, né? Mas que seria necessário um mecanismo, um projeto que mantenha o auxílio emergencial, que mantenha o máximo de empresas funcionando, que mantenha o Estado brasileiro funcionando e seus mecanismos de proteção social, né? Essa parte didática, né, de um projeto de enfrentamento mais amplo, ela não está faltando ser apresentada de uma maneira mais clara, de uma maneira mais bem desenhada? Olha, Donizete, nós fizemos um plano de reconstrução nacional com mais de 500 especialistas da Fundação Perseu Abramo. O Aloysio Mercadante preside a fundação do PT, reuniu especialistas, inclusive não petistas. Mais de 500 pessoas participaram da elaboração de um plano de reconstrução nacional, que não é o plano de governo que será apresentado em 2022, por ocasião da eleição. Ou seja, um plano para ser implementado já. Muitos dessas ideias que constavam do documento foram apresentadas ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei, portanto, tramitam no Congresso Nacional. Algumas foram aprovadas. É bom lembrar que o próprio auxílio emergencial, o valor dele, se deve mais à oposição do que ao próprio governo, cuja oferta inicial era de R$200 por família, ia quebrar o país se ele pagasse R$200 por família, ao invés dos 600 que foram pagos, graças à pressão social e partidária do campo progressista. Então, nós estamos atuando no Congresso Nacional para salvar o país, mesmo quando o Bolsonaro fatura os louros da decisão que o Congresso tomou. Porque quando ele é derrotado pelo Congresso, ele se apresenta como vencedor para a sociedade. E como ele ocupa a mídia por ser o presidente da República, e a imprensa comete o erro de se sufocar, de tentar sufocar o principal partido de oposição no Brasil, e eu diria praticamente o único grande partido de oposição no Brasil, que é o PT. É o único partido grande de oposição. Nós não temos outro. Infelizmente, você veja que no placar do impeachment, mesmo o PDT e PSB estão rachados. Não estão favoráveis. Tem muita gente no PSB e no PDT que vão votar no candidato Bolsonaro no Congresso Nacional, que obviamente vai engavetar todos os 60 pedidos de impeachment
que estão na mesa do presidente da Câmara, como manda a lei. É ele que decide se vai abrir ou não o processo. Veja você, mesmo partidos, né, como PDT e PSB, não se posicionam claramente em relação a isso. O próprio Cid Gomes deu uma declaração recente, que é uma pessoa que eu prezo muito, com quem eu tive uma relação extraordinária quando fui ministro, ele governador do Estado, dizendo que não é hora nem de impeachment, nem de auxílio emergencial. Percebe a situação? E a imprensa, ao invés de dar espaço para o maior partido de oposição do país, que se fez representar no segundo turno de 2018, simplesmente ignora, querendo que o PT evapore, né? Porque é o único partido que incomoda a turma do dinheiro. Essa que é a verdade. Haddad, queria falar sobre a frente ampla, né? Aproveitando o ensejo desse racha e da falta de consensos, né? E excesso de dissensos. Tivemos nas últimas semanas um fortalecimento dessa ideia que, enfim, na minha avaliação, conjumina também com essa mobilização pelo impeachment. Eu tive a oportunidade na semana passada de conversar com o ex-ministro Tarso Genro por conta da série de entrevistas aqui na TVT, né, que ele está conduzindo com outras pessoas. É um projeto bastante importante para debater justamente os caminhos para se derrotar o bolsonarismo. Minha pergunta é a seguinte, essa questão da tal da frente ampla pela democracia não é exatamente um consenso dentro do próprio PT. O ex-presidente Lula, por exemplo, já se mostrou um pouco refratário a isso. Já, como eu disse, o ex-ministro Tarso Genro e o próprio ex-ministro José Dirceu já seguem numa linha de que o importante agora é, de fato, derrotar Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, vale chegar até onde para derrotar o bolsonarismo e como você avalia a mobilização da Frente Ampla? Olha, nós estamos num país pluripartidário, né? O sistema político brasileiro é pluripartidário. Sim. Nós temos aí a cláusula de barreira que impõe determinados constrangimentos aos partidos que querem sobreviver com legitimidade, né? O que é importante no cenário político brasileiro, na minha opinião, é construir o segundo turno. Tá. Você constrói de trás para frente, não é de frente para trás. Você tem que construir o segundo turno dizendo o seguinte: esse projeto proto-fascista que o Brasil está vivendo, que ameaça a civilização, que ameaça as conquistas democráticas, que ameaça o incipiente estado de bem-estar social que a Constituição de 88 prevê, porque ela está em vigor, embora esteja sendo ignorada todo o santo dia. Você tem que construir o segundo turno. E aí você vai construir o primeiro turno. Depois. Porque aí os riscos são muito menores. Se você tem um segundo turno construído, não importa quantos candidatos de oposição vão ter, mas serão de oposição ao Bolsonaro, realmente? Ou farão o jogo de oposição ao Bolsonaro para ir ao segundo turno? Porque se não forem, não vai apoiar quem foi. Essa é a hipocrisia que nós vamos superar. E para isso, as pessoas têm que dizer de antemão o que farão num eventual segundo turno. Eu digo o que eu farei num eventual segundo turno agora. Eu vou votar em quem derrotar o Bolsonaro. Eu quero saber se os outros, quem já foi candidato a presidente, quem quer ser candidato a presidente, eu quero saber se essas pessoas têm coragem de dizer hoje o que farão num segundo turno se o Bolsonaro estiver representado. Se essas pessoas não assumirem o que farão hoje, fica muito difícil você construir o primeiro turno. Como é que você vai construir o primeiro turno se você não tem a certeza que o segundo, o PSDB não vai votar no Bolsonaro? O PDT, que teve três candidatos que foram para o segundo turno, disputando governos de Estado, declararam apoio ao Bolsonaro. Do PDT, do Brizola, do PDT, Getúlio Vargas, declararam apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Os três candidatos, Dória, Anastasia e Eduardo Leite, declararam apoio ao Bolsonaro. O Eduardo Leite recentemente disse que votaria de novo no Bolsonaro, se a eleição fosse hoje. Então, como é que você constrói frente ampla se você não tem um ponto de partida que só pode ser
derrotar esse governo. Ou seja, se esse for o ponto de partida, derrotar esse governo, você construiu o segundo turno. E aí você vai discutir o primeiro. Por quê? Porque aí você vai discutir quais são os projetos, quais são as divergências de projeto, na área econômica, na área social, com a garantia que a democracia vai se sagrar vencedora no segundo turno e que esse fim de feira que esse governo virou vai acabar. Mesmo que o PT não tivesse... movimento nessa posição? Desculpa, Donizete. Eu queria saber isso exatamente. Está havendo, né, algum movimento nessa direção de reunir as forças para que digam, para que respondam a essa questão? Olha, de uma maneira mais clara? Eu não consigo arrancar essa afirmação né, dessas pessoas. Não tem esse poder mágico de extrair um posicionamento. Mas eu acho que é tudo jogo de cena. Eu acho que é uma brincadeirazinha que estão fazendo com o país dizer que Dória e Bolsonaro estão brigados. Ah, sim. Isso é uma piada. Dizer que... Sabe? Isso é uma piada. Eu quero ver o Dória dizer o seguinte: quem for para o segundo turno com o Bolsonaro terá meu apoio. Mesmo que ele diz isso. Se ele disser isso, começa um outro jogo. O Luciano Huck votou no Bolsonaro, declarou voto no Bolsonaro. Qual é o posicionamento dele para um eventual segundo turno? É só se eu for? Só se eu for vale derrotar o Bolsonaro, se for outro não vale. Então, sabe, tem um jogo de cena mentiroso, hipócrita, contraproducente, desleal com a sociedade, muito desleal com a sociedade, ignóbil, sabe? Que eu não vou fazer parte de uma farsa, entendeu? Então, ou a gente fala a verdade para as pessoas, né? Ou a gente diz qual é a real para as pessoas, ou vão ficar usando o Bolsonaro para passar a boiada do Guedes e do Salles e de quem mais. No fundo, o Bolsonaro é um biombo só, gente. O Bolsonaro não é nada, ele é um biombo fascista para passar a boiada neoliberal. É isso que é o Bolsonaro. Ele é um biombo fascista, fundamentalista, charlatão, para a boiada neoliberal passar. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu queria continuar aqui, obviamente, Podia encerrar o governo, né? Não a entrevista. Tá louco. Não é mesmo? Mas quero agradecer muito Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo. Seria muito legal que desse para a gente continuar. Espero revê-lo em breve por aqui e agradecer, claro, a participação de Paulo Donizete, jornalista e editor-chefe da Rede Brasil Atual. Um bom dia para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos obrigado. Que nos assistiram. Valeu. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.